Vamos abrir as nossas Bíblias, meus irmãos. Marcos, capítulo 15, versículo 21. Capítulo 15, versículo 21, diz a palavra do Senhor. Vamos ler até o 37. E obrigaram Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra. Ele, porém, não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte, para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram, e por cima estava a epígrave. A sua acusação: o rei dos judeus. Com ele crucificaram dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores fui contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se? Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra. A hora nona, clamou Jesus em alta voz: Elohim, Elohim, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: vede, chama por Elias. E um deles correu em beber uma esponja em vinagre, e pondo-se na ponta de um caniço, deu-lhe a beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. Oremos. Ah, Senhor Deus, essa mensagem que acabamos de ler, se realmente refletirmos sobre ela, Senhor Deus, ela deve alcançar o mais profundo das nossas almas. Porque não é uma coisa corriqueira da qual estamos falando, não é mais um evento nas Escrituras, não é nem mais um evento na humanidade, é a própria mensagem da palavra de Deus. E o ápice da plenitude dos tempos, onde a vontade misteriosa de Deus foi cumprida diante dos olhos da humanidade. E hoje, se nos levantamos, ó Deus, para reverenciar o Senhor nesse lugar, é porque naquele dia ele foi levantado no madeiro. Hoje, mais uma vez, fala aos nossos corações, pois pregamos a mensagem da cruz. Em nome de Jesus. Amém. E o Evangelho de Marcos tem nos mostrado coisas maravilhosas.
nós temos sido confrontados com as verdades de Deus escritas nesse Evangelho que foi feito para a nossa salvação. Nós vemos os grandes feitos do começo ao fim, e nessas últimas mensagens eu tenho repetido isso para que você não se esqueça do fluir do livro, do fluir do Evangelho que estamos meditando, de acordo com esse Evangelho. Hoje eu quero que vocês lembrem, meus irmãos, que desde o começo Marcos está apresentando Jesus como Filho de Deus. E hoje eu quero que vocês pensem junto comigo, eu clamo que vocês reflitam junto comigo nessa mensagem que aos nossos ouvidos pode nos parecer corriqueira e até nos acostumarmos com tamanha verdade. Pode parecer algo vulgar para nós, quando nós ouvimos Jesus Cristo morreu na cruz, e isso pode passar a ser uma frase corriqueira, muitas vezes que sai da nossa boca até mesmo sem significado. Muitas vezes nós vemos apresentações da pessoa do nosso Deus e Senhor Jesus Cristo sendo mostrada como se fosse uma coisa simples e banal, em que naquele dia não houve nem sofrimento. Eu já vi peças e apresentações na igreja que parecia uma piada. Mas hoje eu chamo cada um de nós a pensarmos na seriedade da mensagem do Evangelho de Marcos, a profunda manifestação da glória de Deus na seguinte frase: o Filho de Deus foi crucificado. Essa frase tem um significado tão profundo que é difícil de um sermão como esse explicar toda a extensão do poder dessa frase. E o quanto essa frase pode transformar a sua vida em todas as áreas da sua vida, em todas as instâncias do seu ser, em todas as possibilidades e nuances do teu espírito e do teu caráter. Essa frase pode mudar toda a sua vida. O Filho de Deus foi crucificado. Não obstante, eu peço a você a pensar comigo nos eventos que aconteceram naquele dia e como esses eventos nos mostram a mensagem de toda a palavra de Deus e como isso pode mudar a nossa vida, como isso se aplica à nossa vida e como a crucificação não deve ser um assunto corriqueiro, mas deve ser a própria reflexão das nossas vidas. Porque se isso não é verdade, a nossa fé é vã. O apóstolo Paulo disse isso sobre a ressurreição. Mas não há ressurreição se não houve morte. Se nós não ponderarmos sobre o que Deus na história mostrou para nós, que o seu único filho morreu para salvar muitos. Hoje, nós estamos então sendo cristãos nominais, corriqueiros, fajutos, medíocres, porque essa é a mensagem que mudou as nossas vidas. E se ela não mais nos toca e nos move, é porque há algo de errado no nosso coração. O Filho de Deus foi crucificado para salvar muitos. Vamos pensar sobre o que aconteceu naquela manhã. Jesus Cristo foi levado para ser crucificado e a Bíblia nos diz então que ele foi forçado a levar a sua própria cruz. Plutarco escreveu, um filósofo grego, escreveu um código de moral e ética da época de Jesus, que envolvia a moral e a ética dos gregos e dos romanos.
romanos. Esse código é chamado de Moralia. Ele é muito usado ainda hoje para questões éticas, para lei e tudo mais. A Moralia tem vários princípios interessantes que o ser humano trouxe em relação à lei. E uma das coisas que está escrita na Moralia é o seguinte: todo criminoso condenado à morte deve levar a sua cruz nas suas costas. Por que ele escreve isso? Por que isso acontece com Jesus? Porque quando uma pessoa era condenada por um crime que merecia cruz, ela deveria ser um exemplo para toda a sociedade de que ele ia morrer porque ele era um criminoso. É por isso que eles fazem isso com Jesus. Eles colocam aquilo que deveria chegar no Gólgota, ser a parte lateral da cruz onde estariam os seus braços. Ele não leva a parte do meio, leva somente a parte onde os braços deles vão ser, os braços de Jesus vão ser pregados. Porque chegando lá, já viu uma madeira que estava fincada no chão, que estava na vertical, e essa madeira então ia ser deitada, ele seria pregado, e aí ela seria levantada de novo. Mas antes eles queriam humilhar publicamente Jesus por toda a cidade. E o caminho que Jesus faz para a cruz não é um caminho reto, é um caminho tortuoso. Ele passa por vários pontos da cidade. A tal ponto, meus irmãos, que depois de Jesus ter sido flagelado, aflito de maneira infame, eles desfiguram uma pessoa através do maltrato que está escrito aqui. Jesus Cristo não aguenta mais levar a sua cruz. Não é porque ele é fraco. Ele era um marceneiro, um homem que andou a Galileia toda a pé, um homem que atravessava desertos, um homem que passou 40 dias sem comer. Cai. A palavra de Deus nos diz que os romanos chamaram alguém da multidão, e esse homem era um homem da África, Simão de Cirene, norte da África, na Líbia. Esse homem da África foi chamado para carregar a cruz de Jesus. Esse homem da África foi chamado para ajudar Jesus a levar a sua cruz, o que era um costume, porque quem ia morrer apanhava tanto que provavelmente, geralmente, não conseguiria carregar tamanho peso. Ao mesmo tempo que ele carregava, ele ainda era abatido pela própria multidão. Eles cuspiam nele, batiam nele, eles maltratavam ele, e ele não aguentou mais, ele sucumbiu. A Bíblia nos mostra nos outros evangelhos que Jesus abraçou a cruz e a levou. Isso nos mostra, meus irmãos, que ele não hesitou em momento algum, e ele faz isso de maneira em que mostra que ele estava apanhado, deixe-me colocar dessa forma, pela vontade de fazer a vontade do Pai. Quando o irmão Cirene vem, Marcos coloca 2 pontos interessantíssimos. Ele fala: Simão de Cirene, o pai do Alexandre e do Rufo. Isso quer dizer, meus irmãos, que os 2 filhos de Simão de Cirene eram parte da igreja, a ponto das pessoas conhecerem o nome deles. Tanto é que Marcos cita o nome deles quando ele escreve para os romanos. Marcos está escrevendo provavelmente para os romanos. E nós vemos, meus irmãos, de acordo com as escrituras, que Rufus era um daqueles que estavam na igreja de Roma, quando Paulo fala: olha, saúda Rufo, ele é escolhido do Senhor. Os irmãos lembram disso? Romanos capítulo 16, é o mesmo Rufo.
faz pensar no seguinte: o tamanho do impacto da cruz de Cristo na vida de Simão de Cirene foi tão forte que até a família dele conheceu a graça de Deus. O fato dele ter visto o Filho de Deus sendo crucificado não foi uma coisa corriqueira. E se hoje vemos Cristo em correntes e paredes e figuras, e às vezes falamos do nome dele de maneira vã, meus irmãos, não foi na vida de Simão, foi uma coisa completamente transformadora. A mensagem da cruz é a mensagem que transforma. É por isso que Paulo diz: nós pregamos Cristo e Cristo crucificado. Para alguns é loucura, para alguns é tolice, para os judeus pode ser tolice, para os romanos pode ser falta de sabedoria, mas eu digo o seguinte: nós pregamos que o Filho de Deus foi crucificado. Não era um homem comum, não era injusto, não era criminoso, era o Filho de Deus que foi para a cruz. E quando ele foi para a cruz, ele abraçou a cruz. Quando ele não pôde mais, ele, pela graça de Deus, recebeu a ajuda de um homem que pela primeira vez na história cumpre o mandamento de Jesus, um mandamento específico: se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Simão de Cirene foi o primeiro a fazer isso, antes dos apóstolos que tinham fugido. Mais tarde na história diz que todos eles morreram por martírio. Inclusive o apóstolo Pedro, que é a fonte desse evangelho que lemos. O apóstolo Pedro, de acordo com a tradição, não quis ser crucificado como Cristo. Ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele disse: eu não mereço morrer como meu Senhor. Você é crente? Você crê nessa crucificação? Faça como Simão de Cirene. Pegue a sua cruz e o siga. A tal ponto que a sua família também veja a graça de Deus. É por isso que Rufus e Alexandre são citados aqui. Eles eram conhecidos da igreja. Meus irmãos, não só dessa forma, nós vemos, meus irmãos, que quando Jesus chega na cruz, ele é crucificado de tal forma, ou seja, ele é pregado na cruz, ele é traspassado nas mãos e nos pés, cumprindo as Escrituras, que mostram que o Messias ia sofrer, tanto em Isaías 53 como no Salmo 22. O Salmo 22 é uma descrição detalhada da crucificação. 1000 anos antes, Deus já tinha revelado como o Messias ia morrer. E o Salmo 22 é uma descrição do justo que morre injustamente. Mas quando o justo olha para o trabalho da sua alma, ele se sente satisfeito pelo que fez. Jesus começa a cumprir as profecias do Velho Testamento, quando naquele dia ínfamo, horroroso, misterioso, Jesus Cristo é pregado numa cruz. E ali ele começa a cumprir as profecias de que um dia, a semente de Adão e Eva iria matar, destruir a obra da serpente. A palavra de Deus diz: Jesus veio para destruir as obras do diabo. Quando Jesus Cristo é levantado, a palavra de Deus nos mostra que toda a obra de Satanás, toda a obra pecaminosa do ser humano estava sendo destruída e os propósitos de Deus estabelecidos. Todo o pecado que o homem cometeu contra Deus agora estava sendo envergonhado diante da história. Toda a arrogância do ser humano,
todo o poder de Satanás. A Bíblia fala que a crucificação foi a caminhada de vitória, arrastando os perdidos, arrastando as pessoas para a cruz, atraindo elas para a cruz da salvação. Nós vemos, meus irmãos, que Jesus cumpriu a palavra de Deus no Salmo 22, Isaías 53 e tantas outras profecias que são cumpridas aqui. E uma delas, deixa-me compartilhar com você. Salmo 69, 21 diz que eles me deram veneno por comida e na minha sede me deram vinagre para beber, diz a palavra do Senhor. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 31, versículo 6, que quando o homem está morrendo, dê a ele bebida forte. Já leu esse versículo? Lembro da minha adolescência, um amigo meu veio para mim e falou assim: a Bíblia está mandando a gente dar bebida para as pessoas. Eu falei: sei onde está escrito isso, né? Ele falou: dê bebida ao que sofre, né? E eu pensei: uau, então a pessoa quando está triste está certo de beber, né? Pensei comigo, mas eu não sabia que o texto estava dizendo que isso aqui era uma espécie de analgésico e narcótico para uma pessoa que estava moribunda. Eles faziam uma mistura de vinho com mirra, que era uma coisa que ficava extremamente amarga, mas aquilo era para a pessoa ficar intoxicada e não sentir a dor. Tanto é, meus irmãos, que as mulheres que eram piedosas faziam isso, iam lá entregar para as pessoas que iam ser condenadas à morte, ou que estavam no processo de condenação. Então alguém chegou com essa mistura para Jesus, tendo um pouco de misericórdia de Jesus. Qual é a resposta de Jesus? Jesus disse: não! Porque, meus irmãos, fica claro na palavra de Jesus que ele abraça a dor para a qual Deus o chamou, porque ele quer conscientemente cumprir a vontade do Pai. Literalmente, Jesus não quer estar intoxicado na cruz, porque na cruz ele vai pagar pelos pecados daqueles que creem, porque na cruz ele vai trazer absolvição para aqueles que um dia vão clamar por ele na cruz. Ele não pode não cumprir a vontade de Deus, e ele faz isso de maneira sóbria, meus irmãos. Ele cumpre a palavra de Deus, dizendo que ele fez isso de maneira sóbria. Estava profetizado que ele não ia aceitar. No Salmo 22, meus irmãos, nós também vemos a grande percepção de que as pessoas estavam olhando para ele, o julgando de maneira injusta, e Jesus foi tido entre os criminosos. O Salmo 22 também nos mostra, meus irmãos, que Jesus Cristo iria sofrer pelos pecados. A palavra de Deus é clara, meus irmãos. Não foi uma morte simplória, não foi uma coisa rápida, apesar deles pensarem que ia durar mais. Mas é claro, meus irmãos, que Jesus foi crucificado de maneira que ele não conseguiria respirar. Isso não era uma coisa comum, morrer dessa forma. Ele foi pregado de tal forma, meus irmãos, que o peso do seu corpo vinha contra os seus pulmões. E você ouviria, eu não sei se você já passou por isso, ver uma pessoa no leito de morte tentando respirar. Não é um som bonito de se ouvir. Jesus ali tentando respirar. O peso do seu corpo contra o seu pulmão. Mas isso, meus irmãos, é incomparável com a dor de carregar os pecados de todos aqueles que iriam clamar pelo nome dele. Cada pecado, cada mentira, cada calúnia, cada maldade pensada ou feita estava sobre ele. E é nesse momento, meus irmãos, que ainda cumprindo o Salmo 22, e algumas pessoas me perguntam: por que Jesus disse Eloi, Eloi, lama sabachthani? Por que ele disse isso? E eu digo, sem dúvida nenhuma, Jesus conhecia as Escrituras, e quando ele cita as Escrituras, inclusive no leito
sua morte, que é a cruz, não é uma cama. Ele faz isso de maneira consciente, ele não estava bêbado. Ele não estava sem consciência. É claro, meus irmãos, que até na sua morte os evangelhos nos mostram que Jesus estava preocupado com Maria. Que Jesus fala para João: eis a tua mãe. Que Jesus ouve a zombaria, vê tudo que está acontecendo, e ele clama ao Senhor, e fala: Senhor, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus não estava inconsciente. E quando ele abre a sua boca, milagrosamente, poderosamente, gloriosamente, ele cita o Salmo 22, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? E exatamente Jesus faz isso conscientemente, para que as pessoas, quando ouvissem o clamor dele, exatamente lembrassem do que aconteceu, do que foi profetizado, para que eu e você hoje pudéssemos nos levantar aqui, abrir as Escrituras e saber: isso é o Salmo 22. Porque até na morte Jesus proclama a palavra de Deus, ele cumpre e proclama ao mesmo tempo. Jesus nunca deixa de fazer isso. Não é à toa que ele faz isso. A palavra de Deus, meus irmãos, é cumprida em todas as instâncias. Eles colocam acima da cabeça dele o rei dos judeus, como sinal da sua condenação. Os romanos tinham que colocar em cima da cruz, porque aquela pessoa ia morrer. Os judeus não gostaram disso, a gente vê isso nos outros evangelhos, e eles pedem para Pilatos mudar. Eles falam: não, coloca lá, ele disse que é o rei dos judeus. E Pilatos diz: eu escrevi o que escrevi, e está escrito. Não sabendo ele que as suas palavras iam ecoar na história. Está escrito, sim, não só na placa, mas no coração de muitos: ele é o rei dos judeus. Quem estava ali era Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Jesus é crucificado entre criminosos, cumprindo a palavra de Deus em Isaías 53, versículo 12, quando ele diz que ele foi contado entre os transgressores. É interessante, meus irmãos, que Marcos coloca que havia um transgressor do lado direito e outro do lado esquerdo. Vocês lembram que Marcos capítulo 10, versículo 47, Tiago e João chegaram para Jesus e falaram: Senhor, na sua glória, nós queremos estar um à tua direita e outro à tua esquerda. Lembra disso? E Jesus responde para eles: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Literalmente, lembra? Na morte, meus irmãos, Jesus é levantado entre dois transgressores. E na glória do Filho de Deus, cumprindo a vontade do Pai, quem está do lado dele são dois ladrões. Um a gente sabe que está no paraíso hoje com ele. Porque apesar de Marcos falar que os dois zombaram de Jesus, e eles o fizeram, houve um momento que um deles se arrependeu e clamou a misericórdia de Jesus e disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele viu que Jesus era rei. Ele também percebeu que o reino de Jesus não era desse mundo. Hoje eu chamo você, meu irmão, a olhar para a cruz, a entender que o Filho de Deus foi crucificado. Eu peço a você a pensar junto comigo, de acordo com o grande teólogo J.C. Ryle, que escreveu algumas coisas sobre esse momento. Eu gostaria de compartilhar com vocês as perguntas que ele responde. Ele diz: Jesus foi despido na cruz, foram tiradas as suas roupas diante dos seus inimigos. Os soldados que levaram ele jogaram sortes para ver quem ia ficar com a sua roupa. E ele pergunta: por quê? Por quê? É muito simples, meus irmãos.
Jesus estava totalmente nu. Em algumas fotos que a gente vê, pinturas, a gente vê Jesus usando uma coisinha aqui e tal. Isso pode não ser verdade. Pode ser que nem isso eles deixaram. Foi uma figura vergonhosa, não foi uma coisa bonita. Eles despiram Jesus. Por quê? Porque um dia eu não tenho que aparecer nu diante de Deus para ser julgado. Jesus foi despido para que eu tenha vestes de justiça. Jesus foi humilhado para que eu não venha envergonhado, como diz a palavra de Deus em Apocalipse, cego, surdo e despido diante de Deus. Jesus foi sim humilhado para que eu tivesse roupas, vestes brancas, para me apresentar diante de um Deus Todo-Poderoso, que é santo e justo e que não é conveniente, complacente com o pecado. A punição que foi reservada para o Senhor Jesus é uma maldição, como diz Gálatas capítulo 3, versículo 13. A maldição. Maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro, diz a palavra de Deus. Em Deuteronômio também. Paulo está citando o Velho Testamento. Porque a punição reservada para os piores dos malfeitores estava sobre Jesus? Porque uma tamanha maldição estava sobre ele? Por quê? Para que nós que somos os verdadeiros condenados e culpados e verdadeiros malfeitores, filhos da ira de acordo com as Escrituras, nós odiamos Deus no nosso coração, do nosso nascimento, culpados, merecedores de tamanha punição e punição eterna, para que nós pudéssemos ser redimidos da nossa maldição, e da maldição nós passássemos a ser bênção. De maldição nós passássemos a ser bênção. Ele que não pecou, ele que não era culpado em nada, foi contado entre os transgressores, para o verdadeiro transgressor ser liberto e não ser contado entre os transgressores. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Glória a Deus. Quando Cristo voltar, aqueles que estão nele, por causa da cruz, não vão ser contados entre os transgressores. Foi por isso que ele foi contado entre os transgressores. A última coisa que eu quero dizer é que Jesus, quando estava morrendo, ele foi julgado, ele foi chamado de impostor, eles falavam para ele, desce da cruz, salvou a muitos, salva-te a ti mesmo. Eles tiveram a audácia e a arrogância, depois de tudo que fizeram, dizer, se és o Filho de Deus, desce da cruz para que creiamos. Se tu és o Cristo, se tu és o Rei dos Judeus, desce da cruz que nós vamos crer. Irmãos, satânica é a fé que diz que tem que ver um milagre antes de crer. Nós vemos aqui que da boca dos malfeitores é que isso saiu. Então quando eu vejo um crente dizendo eu tenho que ver um milagre para depois eu crer, eu fico revoltado com isso, porque a Bíblia não me ensina isso. Na verdade, a Bíblia ensina outra coisa, que os malfeitores, aqueles que mataram Jesus, tiveram tamanha arrogância de dizer tal coisa. Tanta gente diz, se Deus existe, então me prove que Ele existe. Se Deus quisesse que eu soubesse que Ele existiria, Ele teria se provado para mim. Ora, meus irmãos, tudo que vemos no universo é obra das suas mãos. Até isso que eu estou segurando aqui, é uma coisa que tem um design de um homem.
Foi criado por alguém, como é que eu posso olhar para mim, um ser completamente perfeito? Eu tenho a habilidade de pensar, de amar, de viver, de sentir, de tocar, de ser gente. Como é que eu posso pensar que tudo isso veio por acaso? Não há prova maior que a própria criação, diz as Escrituras. O Evangelho está na criação, como está nas Escrituras, como está na cruz do Calvário. Como é que alguém pode dizer desce da cruz? Há muita gente querendo prova para a fé, mas eu aponto só para uma: olhe para a cruz. Olhe para a cruz, que lá você vai ver a feiura do ser humano e ao mesmo tempo a beleza da humanidade em Cristo Jesus. A beleza que não vem do homem, mas que como graça foi derramada aos homens. Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi crucificado. E eu pergunto para você: será que essa mensagem se tornou mais uma coisa na sua boca? Será que, assim como eu gosto de chocolate, Cristo morreu por mim? Será que você se esqueceu do peso de tamanha declaração? O Filho de Deus morreu na cruz do Calvário. Se nós ponderarmos essa mensagem, não há nada na vida que a gente não queira mudar. Se nós realmente refletirmos essa mensagem, não há sacrifício grande demais que eu não possa abraçar. Se Ele me deu tudo, como posso eu negar a Ele alguma coisa? Se o Filho de Deus morreu na cruz, quem sou eu para não tomar a minha cruz e segui-lo? Você pensa que os sacrifícios de viver a vida cristã são muito grandes? Você pensa que lutar contra a carne, até o sangue, como disse o apóstolo Paulo, é algo demais? Olhe para a cruz e você vai ver que nada nesse mundo é comparável ao único justo que foi despido, cuspido, maltratado, crucificado, morto, para que eu e você tivéssemos vida. E a palavra de Deus nos diz que quando isso acontecia, Jesus, no auge da sua dor, a palavra de Deus nos mostra que Jesus deu um brado. E a palavra de Deus diz que foi o seu último fôlego. Está feito. O Filho de Deus morreu. O brado deveria ser meu. A morte deveria ser minha. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para morrer por todo aquele que nele crê. Porque todo aquele que nele crê não morrerá, mas terá a vida eterna. Há algum sacrifício demais ou demasiado para quem deu tamanho dom? Há algum chamado difícil demais para quem fez tamanho sacrifício? Deixa eu dizer para você, a vida cristã não é fácil.
não é um mar de rosas. Jesus te chamou para carregar uma cruz junto com Ele. Mas ao mesmo tempo, é o único caminho de vida. Há uma vontade grande no nosso coração de às vezes reclamarmos, de às vezes desistirmos, de às vezes esmorecermos de acordo com a nossa carne. Quando isso acontecer, igreja de Cristo, lembre-se, o Filho de Deus foi crucificado por mim, por você, por todos aqueles que creem. O Filho de Deus foi crucificado para salvar muitos. E hoje eu desafio você a abraçar a vergonha da mensagem e a sua cruz, baseado na cruz de Cristo, e dizer como o apóstolo Paulo: já estou crucificado com Cristo, e a vida que vivo hoje, vivo na fé do Filho de Deus. Amém. E que Deus os abençoe. Amém. Vamos orar. Que o amor de Deus Pai, a graça redentora do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Teu Santo Espírito seja com todo o Teu povo espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos, uma ótima semana.